Olá, amigos do Força Psi! Hoje, Robocop vai te ensinar que não há nada mais valioso do que a alma humana. Saudações, amigos do Força Psi, o nosso canal nerd sobre psicologia. Aqui é o Guga Ferrari, sou psicólogo e nerd, e hoje eu vou falar sobre um grande clássico dos anos 80, filmaço do diretor holandês Paul Verhoeven. Para quem não conhece Paul Verhoeven, que é um diretor espetacular, ele dirigiu Total Recall, que é o Vingador do Futuro, filme com Schwarzenegger, dirigiu Starship Troopers, né, Tropas Estelares, dirigiu Instinto Selvagem, com Michael Douglas e Sharon Stone, e dirigiu também Robocop, o policial do futuro. Paul Verhoeven, como veio de uma escola de cinema europeia, ele chega no cinema de Hollywood, no cinema norte-americano, querendo fazer algo a mais do que simplesmente filmes de entretenimento. E isso foi dito numa palestra que tem até disponível no YouTube, se vocês quiserem assistir, com o protagonista do filme Robocop, que é o Peter Weller. Ele fala que o Paul Verhoeven, quando conversou com ele sobre Robocop, ele pegou um filme que aparentemente seria um filme pipoca, um filme verão, um filme para você de escapismo, para você desligar o cérebro, né? Mas que ele quis colocar questões mais profundas nesse blockbuster. Robocop é a história de uma empresa chamada OCP que domina uma cidade de Detroit, e é dona da polícia e de várias outras coisas na cidade. Já daí, Paul Verhoeven já está criticando a questão do capitalismo selvagem, tá? E em nome dos negócios, em nome do lucro, em nome da produção, das empresas, a vida de um ser humano é tirada dele. Eles pegam um policial que está à beira da morte e utilizam esse policial como um experimento para criar o policial perfeito, para criar um policial forte, um policial acima das capacidades humanas, que é um policial meio homem, meio robô. E aí, meus amigos, a gente observa que Robocop fez muito sucesso no mundo inteiro, com várias pessoas, inclusive com crianças. Eu era criança na época, adorava o filme, apesar de ser super ultra violento, né? Anos 80 não foi para os fracos, tá? Tinha muita violência no filme, mas eu assisti e adorava. Por que uma história como essa tem tanto eco na gente? Porque o Robocop, ele simboliza o ser humano perfeito, um ser humano forte, um ser humano infalível, que é uma grande fantasia. No nosso processo psicológico, nós temos alguns compulsores, tá? E para falar um pouco de compulsores, eu vou ter que falar sobre script de vida. Script de vida é um roteiro que a gente cria a partir da nossa infância que vai definir toda a nossa vida até o dia que a gente morre. É como se você já planejasse como vai ser a sua vida de forma emocional e inconsciente, tá? Muitas vezes a gente cria esse script de vida a partir de mensagens não verbais que são passadas para a gente das nossas figuras parentais. Conteúdos que são passados para a gente, que a gente sente, mas que não são ditos. E a partir daí a criança chega às suas próprias conclusões a partir da intuição, do processo intuitivo. Então, se existe uma família que tem por hábito depreciar o outro e a criança se sentir depreciada, mesmo que não seja por palavras, tá? Somente pelos pensamentos você transmite em mensagens não verbais para aquela criança uma determinada mensagem. Então, se ela entende que ela é depreciada, ela vai construir o script de vida dela de acordo com esse sentimento que ela tem sobre ela mesma em relação aos outros. Muitas vezes, quando a gente vai crescendo e a gente vai seguindo o nosso script, e se for um script de vida negativo, como é, por exemplo, de perdedor,
As pessoas às nossas voltas falam: opa, peraí, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer desse jeito. Ou seja, de forma não verbal, você é estimulado a ser um perdedor. Mas de forma verbal, você é estimulado a ser perfeito, a vencer na vida, a ser tudo aquilo que você não é estimulado de forma não verbal. E aí entra no processo o contra-script, que apesar de ser um elemento que entra para te tirar do script, ele vai te jogar ainda mais dentro desse script, porque o contra-script vai fazer você ter uma coisinha chamada compulsor. Os compulsores são: seja perfeito, seja forte, seja apressado, seja esforçado e agrade sempre. São 5 os compulsores. E você passa a tê-los porque você entende que se você for perfeito, você vai agradar as outras pessoas e as pessoas vão te amar. Se você for forte, você vai ser valorizado pelas outras pessoas, as pessoas vão te amar. E ser forte aí, de forma equivocada, é não ter sentimentos, tá? É não ser humano, é atuar como se fosse uma máquina, como o Robocop. Seja apressado, seja esforçado, também são formas que você tem de atuar na vida, estando sempre apressado em fazer tudo e por isso sempre atrasado, sempre colocando muito esforço para fazer as coisas para você ser reconhecido. Esse processo todo é inconsciente, tá, gente? Além disso, temos o agrade sempre, que é aquela pessoa que tem medo de dizer não para os outros porque acha que vai desagradá-las. E ela acha que todo mundo tem que gostar dela, todo mundo tem que aprovar as coisas que ela faz. Ou seja, para eu ser aprovado por todo mundo, eu tenho que deixar de ser quem eu sou. Para eu ser perfeito, também tenho que deixar de ser quem eu sou. Para eu ser forte, eu tenho que deixar de ser humano, que é quem eu sou. Então o Robocop, ele é uma figura que simboliza esses compulsores, seja perfeito e seja forte. Porque o Robocop, ele tem força sobre-humana, o Robocop tem mira computadorizada, ele tem acesso a banco de dados, ele é um policial perfeito, que você atira nele e ele não morre, mas o custo disso é a alma humana. E é exatamente isso que sobrevive ao longo do filme, porque eles programam o cérebro do Murphy, que é protagonizado pelo Peter Weller, para ele esquecer as suas memórias, os seus amores, a sua vida, para ele só atuar na programação da máquina, só atuar na programação que a OCP quer que ele tenha, de seguir aqueles mandamentos. Defender a lei, proteger a OCP, não prender ninguém que seja da OCP. Então tem várias situações que são colocadas ali para que ele atue como uma máquina. Só que a alma humana, ela é mais poderosa que esse tipo de ideologia que estabelece que você não tem que ser humano, que você não tem que ter sentimentos, que você tem que focar a sua energia somente na produtividade como se você fosse uma máquina. E é isso que acontece no filme. Quando ele tem pesadelos, quando ele tem sonhos sobre seu passado, quando ele começa a investigar quem ele foi, ele vai na casa antiga dele, ele tem flashbacks da família e ele passa a deixar de ser o Robocop e voltar a ser o Murphy, que é a pessoa que ele realmente é. Tanto que a última frase que ele fala no filme é uma resposta a uma pergunta do presidente da OCP, que pergunta: meu filho, qual é o seu nome? Ele fala Murphy. Ele não fala Robocop, porque ele ali não é mais o Robocop. Ele não segue mais uma programação. Ele está sendo a pessoa que ele é. Por mais que tentem oprimir o ser humano a uma programação, estabelecer padrões de conduta para que ele dê resultados práticos, os sentimentos, as emoções, a pessoa que nós somos, com as nossas fragilidades, com os nossos defeitos, vão se apresentar, vão resistir. E é bonito que isso seja dessa forma, porque todos nós somos mais felizes sendo humanos. Ninguém é feliz sendo uma máquina. Ninguém é feliz sem sentimentos. Então, se você, meu amigo, acha que você precisa ser forte e, portanto, você engole o seu choro, você não põe as suas emoções para fora, se você acha que você precisa ser perfeito, que tudo que você tem que fazer tem que ser acima de qualquer crítica, largue esses comportamentos.
Isso não é quem você é. Essa não é a nossa essência. A nossa essência não é essa. Segundo Eric Berne, todos nós nascemos príncipes e princesas. A convivência em sociedade nos torna sapos. Eu termino esse vídeo pedindo que vocês se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificação, deixem comentários no vídeo, sugestões, feedbacks, movimentem o canal para que vocês mostrem para o YouTube e para mim que o meu trabalho é importante para vocês. Compartilhem esse conteúdo com as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar desse conhecimento e até a próxima com mais Força Psi!